Peraí, uma mulher falando com homens? Sim, eu sou a Renatinha Diniz e há 5 anos no YouTube eu trago conteúdos que ajudam homens a terem relacionamentos mais saudáveis. Por trabalhar como apresentadora de TV há mais de 12 anos, rodeada de tantos homens, virei a melhor amiga deles. Muito prazer, eu sou a sua brother. Vem chegando, brother! Tá começando mais um episódio do Sua Brother Podcast. Eu, Renatinha Diniz, sou a sua amiga irmã. Então, por favor, se você tá me assistindo pelo YouTube, já se inscreve no canal, deixa o seu like, que esse assunto é muito relevante. Já vai comentando aí o que você acha, o que você sabe sobre esta pauta de hoje. Se você está me ouvindo no Spotify, por favor, siga o perfil. Avalie com 5 estrelinhas, que isso vai ajudar muito a sua brother aqui. E compartilha. Eu quero que esse assunto chegue no maior número de pessoas possível. E você tem que compartilhar com seus brothers. Manda no grupo do WhatsApp. Cara, seguinte. Comunicação não violenta. Então eu já quero quebrar tudo que tá passando de ideia na sua cabeça. Todos esses preconceitos. Se você nunca se aprofundou neste assunto, eu peço para que você esqueça tudo. Porque agora você vai entender de fato o que é. E quando você entender que é uma ferramenta muito boa de colocar na prática, seus relacionamentos vão mudar. Tanto com a sua mulher, no conjugal, com seus amigos, com a sua família, com seus filhos. E esse é um assunto que eu queria muito trazer aqui, porque eu já fiz o curso e eu achei fantástico. Realmente, ele transforma a nossa vida, o nosso olhar nas relações. E eu sempre falo que todo convidado é especial, mas essa convidada ela é mais especial ainda. E se não fosse pra ser especial, eu nem faria esse podcast. Mas essa convidada é minha amiga do coração, tem um carinho enorme. E além de tudo isso, ela é especialista em comunicação não violenta. Vou apresentar antes, pra fazer, seguir aqui o script certinho, porque ela merece. Cindy Carbonari tem 31 anos, é especialista em comunicação não violenta e mediação. Ela faz isso em empresas, presídios e favelas. Nossa, essa mulher é treta, vocês não estão ligados. Além disso, ela é advogada e diretora de um negócio de impacto, o Alicerce, que trabalha com educação básica. E ela veio aqui para falar da maneira mais aberta, com a técnica sim, mas de uma forma que vocês entendam. Cindy, Sindoca, tô muito feliz de você estar aqui, seja bem-vinda, minha brother. Obrigada por esse convite, eu tô muito feliz de te ver nesse lugar. Eu queria que sua voz ecoasse pelas paredes, pelas entranhas, por tudo. Então eu tô muito feliz, eu tô aqui no lugar de amiga, de especialista, mas principalmente de fã, admiradora sua. E pra quem não sabe, eu conheci a Rê num projeto social com pessoas em situação de rua em São Paulo. A Renata, ela é tudo isso e mais. Então eu queria já começar dizendo que é uma honra pra mim ter o seu apoio no projeto social, que foi fundado pela minha mãe há tantos anos. Acreditar nisso, quem conhece a Rê, quem acompanha a Rê sabe que ela sempre divulga o Anjos da Cidade. Sim. Então conhecer você nesse lugar pra mim é especial. E lá você escutava muitos homens, né? E você escuta muitos homens. Então eu acho que às vezes a gente acha que o que a gente faz tá só aqui, mas você já estava estudando isso lá há muitos, muitos anos. Então é um prazer pra mim estar aqui. Espero contribuir pra sua vida e pra vida da galera que tá ouvindo. E é isso, vambora. Caraca. Gente, é uma das mulheres que eu mais admiro, um dos seres humanos que eu mais admiro na vida. Ela tá falando de mim, vocês não têm noção do que ela é. Na verdade, ela me ensinou como me comunicar com essas pessoas, com os nossos amigos em situação de rua. Conheci primeiro pela mãe, pela Andréia, um beijo pra você, maravilhosa. E aí a fruta não cai longe do pé, né? Assim, é uma família maravilhosa, que tem um coração gigantesco, de uma generosidade que eu realmente aprendo muito. Queria estar mais próxima do projeto. Hoje eu ajudo mais à distância, divulgando. Mas vocês não têm ideia, gente, que família especial. Além disso, pra vocês, brothers, que acompanham, só pra situar, porque eu falei disso aqui no episódio que ele veio, a Cindy é irmã da Roberta, casada com o Paulo Musi. A Roberta Carbonari, que o Paulo tanto fala. Olha que mundo pequeno. A Sindoca é irmã da Roberta. E eu já tava querendo trazer ela aqui há muito tempo. Falei, pô, até o Musi veio e a Sindoca ainda não. Então vamos começar esse papo, que tem muita coisa. Eu que tô muito honrada de você estar aqui, te admiro demais. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito com o teu conteúdo, porque você fala com o coração. Pra gente já quebrar todo esse estigma, os paradigmas, o que é de fato comunicação não violenta, Si? Bom, vamos lá. Eu queria quebrar alguns tabus, né? Então, quando a gente fala comunicação não violenta, acho que tem um preconceito de que, puta, eu não posso falar palavrão, ou eu sou uma pessoa que falo alto, eu não posso gritar. Então, como se a comunicação não violenta fosse uma doutrinação da parada, sabe? Então, uma coisa que deixa todo mundo calmo, falando fofinho, falando bonitinho. E assim,
vocês vão perceber que eu não sou essa pessoa. Então, assim, eu falo palavrão, pra mim é muito papo reto. Então, a comunicação não violenta, ela vem de muitos e muitos anos, tá? Então, ela começa inspirada num movimento de desobediência civil, que era um movimento de pleitear direitos. Então, é um pouco da ideia de como eu vou atrás das coisas que são importantes pra mim, né? E, enquanto sociedade, pros direitos da sociedade, sem precisar usar da violência. Então, lá atrás, ela é um movimento, ela começou como um movimento, né? Não era nem comunicação não violenta, eram outros nomes que inspiraram a comunicação não violenta, mas ela vem, assim, o que é importante, né? Dizer que ela vem desse lugar de eu quero existir no mundo e eu quero ter o direito de existir. Então, e o direito que mais pessoas existam, né? Então não é só uma coisa individual, tem a ver com a gente garantir isso para todo mundo. Por isso a importância de falar isso com mulheres, com homens, enfim, falar isso em vários ambientes. E por isso que eu permeio vários ambientes com a CNV, né? Porque ela precisa ser universal. E aí, depois de muitos anos, né, dela sendo uma estratégia de como a gente vai atrás do que a gente precisa e fala o que é importante pra gente sem precisar da violência, quebrando a lógica que a gente aprendeu, que é por meio da violência que as pessoas nos ouvem, que é por meio da punição que as pessoas aprendem, e por aí vai. E isso é reproduzido, né? Eu trabalho com educação, isso é reproduzido em escolas, né? Então, o nosso modelo de educação é pautado na punição e recompensa. Então, se você tirar 10, você ganha uma estrelinha, e se você tirar 5, você é punido por isso, né? Então, a gente cresceu nessa lógica de punição, recompensa e tal. Existe uma linguagem nova, que é a comunicação não violenta, que é uma linguagem que conecta a gente, não a partir desse lugar do que você merece de recompensa ou do que você merece de castigo. Então ela é um aparato, ela é uma junção, um sistema de comunicação, né? Então são vários ferramentais que a gente já tem, mas ela reúne isso para dizer, olha, você precisa ir atrás desse seu direito de existir nas relações, nas empresas que você trabalha, nos lugares que você anda. E para isso existe um formato de comunicação que vai te conectar às pessoas, porque é mais estratégico você usar um formato que te conecta a elas do que um formato de que você tá contra elas. Então, ela quebra um pouco essa lógica de que existe um certo e errado, de que as pessoas precisam ser punidas, de que é por meio da violência que as pessoas aprendem. Então, é isso, é um sistema, mas eu digo muito que a CNV, ela é uma forma da gente enxergar o mundo. Então, você pode até ouvir a gente falar aqui e dizer, cara, isso é muito legal. Mas se você realmente não estiver disposto a enxergar o mundo por meio dessa lente, dificilmente a CNV vai te ajudar. Então, assim, não é só, eu aprendi uma parada, eu aprendi aqui, eu vou lá e agora eu sou da CNV, né? Requer esforço, não é o formato mais simples de comunicação, é um formato que requer que a gente entre em umas entranhas aí que a gente não tá acostumado a olhar, né? Para homens, principalmente. Então, quando a gente tá falando da cultura, né? De como a gente criou os nossos homens, né? E aqui acho que um pouco o tema é esse. Sim. Essas ferramentas estão ainda mais distantes. Então, requer ainda mais esforço, né? Por parte dos homens, aprenderem o que é isso. Mas assim, eu garanto que depois que a gente aprende, cara, assim, uma vez que a gente vê, a gente não desvê mais. E aí o mundo… Ele não é que ele é mais bonitinho, ele é mais fofinho, ele é mais bonzinho, mas o mundo fica potente, sabe? Porque você percebe que as pessoas estão falando o que elas querem falar, elas conversam sobre o que importa, elas existem no mundo, né? Um homem que não chora, será que ele existe no mundo? Porque homem chora, os seres humanos choram. Esse é um efeito biológico nosso, isso é o nosso natural. Então, a gente criar uma sociedade em que os homens não choram é criar uma sociedade que não dá o direito das pessoas existirem como elas são. Enquanto seres humanos, né? Exatamente. Então a CNV, ela vai permeando. Eu vou provavelmente movimentar vocês um pouco, assim, porque é um tema que ele vai mexendo com a gente. Mas é um sistema de comunicação, é uma linguagem nova. É tipo aprender inglês, é tipo aprender uma língua nova. Você precisa praticar, você precisa estar convivendo com gente, indo atrás de gente que fala disso. Mas transforma vidas, transformou muito a minha vida. E eu acho que é por isso que eu quero levar isso pro mundo. Leve isso para presídios com potência, leve isso para empresas com potência. Então eu acredito nisso como uma forma de vida, assim. É um pouco isso, assim. E as ferramentas? O que você pode contar pra gente? Quais são as ferramentas que a comunicação não violenta usa?
Eu acho que assim, o primeiro, Rê, é a gente entender que a comunicação não violenta, ela parte da ideia, né? Então essa é a primeira coisa, ela parte da ideia de que a gente precisa criar um espaço para as pessoas serem quem elas são. Então, que é o que eu tô tentando trazer. Se a gente não partir desse lugar e a gente já vai direto para as ferramentas, a gente vai ter a CNV como uma coisa muito engessada ou higienizada da linguagem, sabe? Uma coisa muito fala técnica. A ou fala B. Tá. E é um pouco assim, é tão simples quanto… pode ser que a gente termine aqui esse podcast, essa gravação, e você fale assim, puta, se não tô me sentindo bem. Eu criar um espaço em que você possa dizer isso, já começa a criar um espaço de menos violência. Por quê? Porque o fato de você estar em lugares que você não pode dizer isso, que é quem você é, que é o que você tá sentindo, faz com que você internalize isso. Internalizar isso não significa que você vai esquecer. Internalizar só significa que você vai guardar. E aí esses sapos, né? Eu falo muito que o sapo não é digerido pelo nosso estômago. Ele vai ser cuspido, ele vai para algum lugar. E aí isso vai acontecer ou com você mesma ou com os outros. Em se tratando de homens, a gente vive hoje um cenário extremamente preocupante, né? 3 em cada 4 suicídios são de homens. Então, quando a gente fala de depressão, de crise de ansiedade, de suicídio, a gente tá falando de uma pauta que precisa permear o mundo dos homens. Porque ela tá mais presente nos homens. Então, isso também tem a ver com não violência, né? Porque o suicídio é uma forma de violência. Quando a gente tá numa crise de ansiedade, numa depressão, a gente tá se violentando de várias formas. Por quê? Porque a gente não tá conseguindo espaços que permitam que a gente sinta o que a gente sente, fale o que a gente precisa falar. Exato. Então, acho que a gente começa daí. Assim, de como eu começo a fazer isso, né? Então, pode falar. Não, eu queria só puxar o gancho, falar com os brothers, que a gente tá… De todas as outras entrevistas e os outros episódios, que eu espero que vocês tenham assistido, porque senão voltem e assistam os outros. Eu tenho falado muito da questão da identidade, de você saber quem você é, de você entender quais são os seus valores, o que você tá buscando pra sua vida. E aí, quando a Cindy vem com a comunicação não violenta e trazendo exatamente esse ponto, olha que legal como encaixa, né? É você que já tá nesse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, buscando de fato quem você é, se reconectando com você. Se de repente você saiu de um relacionamento que tava aí todo despedaçado, agora você tá fazendo essa viagem, esse mergulho interno. E aí agora é você conseguir comunicar isso pro mundo de uma maneira não violenta, de uma maneira que as pessoas te escutem sem precisar ser no berro, né? Porque a Cindy trouxe esse outro ponto que eu trabalho muito aqui com vocês, que é a questão dessa masculinidade, a masculinidade que é nociva, que é tóxica, né? Eu acredito muito que existam várias masculinidades. A gente não pode generalizar e dizer que é uma só. Mas claro que existe um padrão de comportamento imposto culturalmente na nossa sociedade. Homem não chora, homem não sente, homem não sofre, homem não nega fogo, homem não leva desaforo pra casa. A caixa dos homens que a gente sempre fala. E que eu cito muito a questão do documentário do Instituto Papo de Homem, pra vocês assistirem, né? Que é a Caixa dos Homens. Então, quando ela traz esse ponto, encaixa perfeitamente. Porque como vocês não foram ensinados a falar sobre os sentimentos, chega uma hora que vai enchendo, o sapo não é digerido, vocês vão ter que estourar pra algum lugar. Uhum. Então, não precisa ser desse jeito. E aí, que também como ela falou, vocês precisam estar dispostos a isso. Então, brother, abre o teu coração, escuta… Porque agora ela vai de fato passar pelo menos um norte, não exatamente as técnicas, mas um norte pra você que já tá… Putz, eu quero me comunicar de frente pro mundo. Virou uma chave aqui, né? Eu já me entendo um outro homem, eu tô me transformando, né? Como é que eu comunico isso pras pessoas, né? Como é que eu consigo esse espaço seguro, que eu consiga me comunicar sem ser violento, sem precisar ser no berro? Tem uma coisa interessante, Rê, sobre a comunicação não violenta, que ela… O Marshall Rosenberg foi quem estruturou essa linguagem. E ele fez isso depois de muito tempo mediando grupos em guerra, mediando conflitos familiares, fazendo rodas de conversa, entendendo que existia um caminho que fazia com que as pessoas se aproximassem mais. Ele pegou esse caminho, esse padrão, depois de 30 anos e lançou o primeiro livro. Então, quando você vê o livro, se for comprar, brother, você vai ver o livro assim, Comunicação Não Violenta. E esse livro, ele é ferramental. O que é importante que você saiba? Esse livro é fruto de 30 anos de vivência do Marshall, em que ele percebeu que existiam padrões que as pessoas falavam que faziam com que elas se conectassem mais. E uma dessas coisas
tem a ver com a clareza de informações. Então, a gente acredita que ser mais simpático, ser mais fofinho, ser mais bonzinho é o que vai fazer com que a gente agrade mais ou que as pessoas se aproximem da gente. Só que a gente tá em busca, hoje, e sempre esteve, de papo reto. Então, o que a gente quer, na verdade, é que as pessoas sejam transparentes com a gente. A gente quer que as pessoas falem o que elas precisam, elas falem o que elas querem, né? Então, não tem nada mais… Um exemplo prático aí pra quem tá na paquera, pra quem tá no chaveco, né? Eu tô cansada de ver mensagens, assim, de amigas, do tipo assim, cara, eu não sei o que ele quer. Eu não sei se ele quer isso, eu não sei se ele quer aquilo. Do tipo, podemos ir jantar em algum lugar. Podemos ou você quer? Né? A gente pode dormir junto hoje. A gente pode ou você quer? Isso parece simples, mas é extremamente estrutural. É muito diferente eu virar pra você e falar, a gente pode dormir junto, do que eu falar, eu quero que a gente durma junto. Entende que você coloca muito mais você na história. É quem você é o que você deseja, você se coloca no mundo, né? Agora, a gente pode, é tipo assim, quem sou eu aqui? Eu quero, eu não quero? Quem é a Cindy nessa história? Então, começa nessa coisa muito simples, do dia a dia. Do tipo assim, brother, fala o que você quer, né? Fala o que você precisa nessa relação. Fala como é melhor pra você. E não assim, pode ser. Pra mim tá tudo bem. O que você quiser. Não é sobre isso, cara. As pessoas têm que gostar de você por como você é, pelo que você gosta de fazer. Você quer dormir junto ou não quer. Sabe assim? Então, a CNV, pra quem começa a estudar ela, a galera fica até meio assustada. Do tipo assim, cara, é uma honestidade muito radical. Porque a galera começa a falar, não, é isso que eu quero. E aí dá uma assustada, né? Do tipo assim, como assim? Eu sou permitida de falar o que eu quero? Porque o tabu da sociedade não, a gente tem que falar entre linhas e sei lá o quê, sabe? E no fim vira uma confusão, vamos combinar? Porque, eu não sei vocês, mas eu acho extremamente sedutor pessoas que conseguem se colocar, que têm opinião, que têm atitude. A gente olha, a gente admira, a gente fala, caraca, essa pessoa sabe o que quer. E as mulheres gostam disso nos homens. E os homens também gostam de mulheres que são decididas. Então, olha que louco, tá todo mundo querendo a mesma coisa, mas no fim… O padrão de comportamento que foi ensinado é tipo, não fale, seja, né, faça politicagem ali, não fala exatamente o que você tá afim. E aí, no fim, vira uma confusão, porque… E você vai ficar, provavelmente, sei lá quanto tempo a mais numa relação que você vai descobrir, depois de muito tempo, que não era a relação que você queria. Porque você passou grande parte dela não sendo quem você é. Não falando as coisas que são importantes pra você. Não falando pra conquistar. E aí você vai conquistar, você vai ter uma pessoa perto e logo depois você não vai saber dizer não. Porque existe uma questão muito do mundo dos homens, né? E eu converso com muitos, né? Eu medi roda, eu tô sempre trocando ideia com eles. De que eles têm muita dificuldade de desagradar a mulher. Por quê? Existe a cultura de que o homem é o provedor, o homem é o que sustenta, o homem tem que sustentar. Não é só essa cultura do financeiramente, mas é a cultura do sustento estrutural emocional também. Então tem essa pressão, né, pro homem de que ele precisa se manter estável, ele precisa ser a fortaleza emocional. A gente passou a ter super-heroínas depois de um tempo. Antes eram os super-heróis, eram os homens másculos, sei lá, que salvavam a humanidade, que não choravam, que enfrentavam os problemas com braveza. Então a gente foi criando a figura do homem dentro de uma estrutura muito difícil de sustentar, muito difícil. E aí, pros caras, é muito difícil ter essa coragem mesmo de sentar com uma mulher e falar assim, olha, não tá legal pra mim. Eu não tô curtindo, não é isso bem que eu queria. Por quê? Porque desde criança, esse cara foi ensinado de que se chegava uma menina na roda, né, ele tinha que beijar na boca dessa menina. Homem não nega fogo, né? Exatamente. Quem nunca ouviu vocês aí? Cara, você não pode negar fogo nunca. Se você falar que você não quer ficar com aquela menina… E quantas vezes sai em dupla, né? Então o amigo tá ficando com uma menina, tem a amiga ali e fala, não, eu fico com ela, você pega a outra ali. E tipo, você não pode discutir. Porque se você não quiser ficar com uma mulher e você negar fogo,
você tá colocando a tua masculinidade em prova. É isso. Né? Ela tá em risco, tipo, vou ser questionado a respeito. E quanto isso pesa. E como assim a gente falou, dentro do relacionamento, quantos brothers? Ó, compartilha esse episódio com seus amigos que precisam assistir. Quantos homens estão em relacionamentos falidos, não querem mais estar ali, não gostam mais da mulher, não querem mais construir nada ali. Às vezes, de fato, eles fingiram ser uma coisa que eles não eram, né? Ou fizeram aquilo pra agradar e agora já não estão mais se encaixando ali e acabam até cometendo besteiras, né? Homens que traem, homens que começam a ter uma vida paralela porque não tem coragem de chegar pra mulher e falar: olha, não vai dar mais, não quero mais estar aqui. Eu acho que isso é muito da dificuldade de conseguir falar. De conseguir chegar e falar, explicar de uma maneira, ele conseguir de fato se expor, né? Tipo… E também pela questão da aceitação, né? Assim, a gente cresceu numa cultura de que se o homem dizia não, negava fogo ou qualquer coisa do tipo, ele deixava de pertencer ao grupo. E existe uma vontade universal nossa de pertencimento. Ninguém sobrevive sem pertencer, né? Antigamente, quando a gente se estruturava em tribos, quem se isolava do grupo morria. Porque você não consegue sobreviver. E isso, da nossa evolução, vem da evolução da gente viver em tribos, né? Nós somos interdependentes, a gente precisa, né, dessa relação e tudo mais. Então, a ameaça ao homem de que ele deixa de pertencer, dependendo do não que ele fala, faz com que ele internalize muitos nãos. Inclusive, o homem que questiona a sua sexualidade e não consegue colocar isso numa conversa. Porque é um não também. É um não. É um tipo de não. Então, assim… isso é violência. Quando a gente fala da CNV, parece que é só a violência do grito, do soco na cara e tal. Mas a gente tá falando aqui da violência que tá muito mais dentro de você mesmo. Dos nãos que você não fala, das coisas que são importantes pra você e você não consegue dizer. E aí, você vai me perguntar, tá, então como eu digo uma coisa que é importante pra mim? Tipo, na prática. Existe é tão simples quanto o óbvio, tá? Então, assim, a gente fala muito que… mas isso é óbvio. Não é tão óbvio, é importante que você comunique. Então, se você tem dificuldade de falar pra uma pessoa que não tá legal, você pode sentar com ela antes de falar que não tá legal e contar pra ela da sua dificuldade em chegar nessa conversa. Então, é assim… Rê, eu não sei como te dizer isso. Eu tenho uma baita dificuldade. Eu fiquei nervosa. Eu passei a noite inteira acordada. Eu tive várias crises, eu não sei como chegar, mas eu preciso te falar que não tá legal. Mas eu não sei direito, eu não sei como dizer, isso tá me… Entende que a CNV é tudo que a gente pensa e não fala antes da frase perfeita, da conversa perfeita, da discussão perfeita? Então é sobre tudo isso. É tipo quando você vai fazer uma reunião de trabalho, né? E aí, quando você chega nessa reunião de trabalho, você tá ansioso, você tá nervoso pra fazer essa apresentação. E antes de você fazer a apresentação perfeita, você fala assim, galera, eu tô meio nervoso aqui pra essa apresentação, mas vambora. Cara, é esse negócio que você faz antes que muda todo o resto. Porque você cria um cenário pras pessoas de vulnerabilidade. E a gente estuda a vulnerabilidade há muitos anos, né? E muito… inspirada na Brené Brown, que é uma cientista da vulnerabilidade. Então ela analisa grupo, ela analisa número, analisa comportamento. E ela fala muito sobre a vulnerabilidade, inclusive dos homens. E o que ela conta sobre isso? Ela fala, olha, a gente cria uma sociedade em que a gente diz vulnerabilidade é potência. Muito embora exista o tabu de que vulnerabilidade é fragilidade. Então você é mais fraco se você se fizer vulnerável, né? A própria palavra vulnerável é usada em outros contextos como algo que é mais frágil. Sim. Então, a gente criou uma sociedade, né? A gente criou uma forma de comunicação que olha para a vulnerabilidade num lugar de você é mais fraco se você for vulnerável. A gente esquece que é a vulnerabilidade que vira a chave da competição para a colaboração. Um exemplo. Eu vivo aqui achando que eu tô competindo com você. Homens, vocês cresceram aprendendo a competir. Vocês sabem do que eu tô falando. Então assim, né? Vocês nasceram e vocês já estavam competindo com o amiguinho do lado. O futebol, né? É uma coisa que traz muito essa coisa da competição também. Então a competição, ela tá enraizada. Quando você entra numa competição, significa o quê? Que só um vai ganhar. Não tem espaço pra todo mundo, né?
Então o que você vai fazer? Você vai colocar seu escudo, você vai colocar todas as suas armaduras, você vai usar suas melhores armas e você vai mostrar pro mundo aquilo que você tem de melhor. Porque se só tem espaço pra um, precisa ser o seu espaço, você vai precisar mostrar tudo que você tem de melhor. Então, naturalmente, quando você faz isso, você cria uma cultura que compete e uma cultura que não se vulnerabiliza. Uma cultura que só conta do superficial, do que você é bonzão. Como que você vira a chave de uma cultura para ela ser mais colaborativa? Uma cultura que as pessoas se ajudem mais, se apoiem mais. Você vai ter que dizer, olha, talvez a gente esteja numa competição, mas deixa eu te contar, eu tenho esse braço aqui mais fraco. Se você atingir esse braço, eu vou perder. Eu duvido que a pessoa que tá olhando pra você e tá vendo você falar isso vai pegar o seu braço esquerdo e vai te atingir no braço esquerdo. Porque o instinto humano é de colaborar quando alguém apresenta uma situação de socorro. Então, se eu falar que esse braço aqui é mais frágil, essa pessoa que tá do outro lado, ela tende a olhar pra mim e falar: peraí, como que eu te ajudo então nesse braço? Como que eu colaboro com você? Aqui é o que acontece nas entrelinhas do nosso dia a dia, entende? Então, quando eu me coloco num lugar de fragilidade, que a gente olha a fragilidade num lugar de fraqueza, o que não é o frágil, eu tô dizendo o sutil, o sentimental, é aquele lugar, é o sutil mesmo, sabe? É aquilo que não tá na força, é aquilo que não tá no barulho, é aquilo que não tá, que todo mundo tem. Quando eu faço isso, é quando eu gero apoio e colaboração. E parte do que está acontecendo com a violência dos homens, inclusive nos relacionamentos, tem a ver com eles não encontrarem formatos de apoio. Não encontrarem locais de colaboração. Não encontrarem espaços para dizer, eu tenho um braço aqui que é mais fraco. Como eu lido com ele? Eu não tenho onde buscar. E mais do que isso, que eu escuto homens há 5 anos, o que eles dizem muito é que as mulheres não estão prontas para essa vulnerabilidade do homem. No sentido de, se eu mostrar muito o meu lado vulnerável, ou aonde eu tenho as minhas fragilidades ali, né? Tipo, onde são meus pontos fracos, as mulheres vão se aproveitar disso. Então o cara, ele acha que quando ele fala, olha, esse meu braço esquerdo, ele é mais fraco, a mulher vai falar assim, ah, é? Então é nele mesmo que eu vou. Podem existir exceções de pessoas se aproveitarem dessa comunicação também, não pode se… Sim, quando a gente pensa nisso, a gente tá falando muito de relações de poder, né? Então, tudo é uma relação de poder, sempre, né? As relações, no trabalho, em todos os lugares, né? Pai, mãe, filho. Então, a gente sempre desenvolve estruturas de poder nas relações. Eu prefiro viver num mundo em que eu me arrisco trazer aquilo que eu tenho de dificuldade, na ideia de testar se isso não vai gerar mais colaboração, porque esse é um instinto humano, do que viver num mundo em que eu vou me proteger dela, porque qualquer um pode se aproveitar. Porque assim, no fundo, Rê, por mais que venha uma mulher e faça isso, você vai descobrir rápido que não é essa mulher que você quer pra sua vida. Então, ainda que seja dolorido você trazer uma questão sua e uma mulher se aproveitar disso, né? Tô trazendo assim em termos enfiar muito o dedo na superficiais, ferida. mas… E uma mulher fazer isso, será que você não queria saber disso mais rápido? Será que não faz sentido você então fazer isso justamente pra entender se é essa mulher que você quer do seu lado? Então, essa honestidade que a CNV propõe, essa conversa aberta que a CNV propõe, ela também é uma oportunidade de você ter mais autonomia, de decidir, é aqui que eu quero ficar ou não é? Você consegue conhecer as pessoas e dizer, eu me sinto seguro pra ser quem eu sou nessa relação? Não tô me sentindo. Eu sinto que quando eu trago a minha vulnerabilidade, isso aqui é usado contra mim. Eu posso escolher, então. A questão é, quando a gente não traz, não é que isso deixa de existir. Isso vai existir na relação mesmo assim. Porque se essa pessoa tem esse padrão de comportamento, de olhar para aquilo que você tem, ela vai encontrar numa relação. Você falando ou não. O que eu estou propondo aqui é, se você falar, existe uma chance dela tirar o escudo dela também. Ou dele. Tirar o escudo de lá também. Porque é quase como se você… vocês já devem ter vivido isso, assim. Chegou num lugar ou assistiu uma palestra que você viu a pessoa se emocionar. Cara, você se desmonta também. É quase como se você falasse, nossa, aqui eu posso, então. Então quer dizer que aqui as pessoas se emocionam, sabe? Então… alguém vai ter que dar o primeiro passo. O ponto é,
o meu convite é: a gente vai precisar criar estruturas entre os brothers, entre as mulheres, entre a galera, que permita que a gente dê o primeiro passo. Eu tenho estruturas de apoio que me sustentam pra eu chegar aqui, ou em vários lugares, ou no presídio, e falar: galera, a gente vai amar aqui. A gente vai chorar aqui. É um tipo de coragem que eu preciso ter de me escancarar, porque são lugares em que a gente se escancara. Que assim, pode ser perigoso também, porque a vulnerabilidade é um lugar perigoso, é isso. Não é todo mundo que tá preparado pra lidar com ela. A gente não aprendeu a lidar com esse cenário também. Então, pra isso, eu crio estruturas que vão me ajudar. Eu crio grupos de amigas que eu vou conversar, eu faço terapia, eu encontro espaços que vão sustentar que eu não desista de fazer isso que eu acredito, que é chegar lá, me despir e falar: aqui a gente ama sim, aqui a gente chora sim. Então a gente precisa de homens, de mulheres, de pessoas que se sintam seguros pra falar: eu vou tentar viver uma relação com vulnerabilidade. Eu vou tentar viver uma relação em que eu abro meus sentimentos, em que eu abro as minhas inseguranças. E aí aqui, parênteses, tá? A CNV fala muito de autorresponsabilidade. Perfeito. E aí, ela fala o seguinte: você compartilhar a sua vulnerabilidade com as pessoas, você dizer quem você é, quais são as suas dificuldades e as suas inseguranças, não dá a elas o poder de resolver isso. Não dá a elas a obrigação de resolver isso. Só dá a elas a oportunidade de te conhecer. É isso. O que vocês vão fazer com isso depois é uma construção de vocês. Na prática, exemplo. O cara vai, abre uma vulnerabilidade pra namorada, pra esposa. Ele não tem que esperar que ela vá resolver aquilo, certo? Tipo, eu sou uma pessoa muito insegura e eu tenho muitos ciúmes. Tá? Então assim, o cara fala isso: eu sou muito insegura, eu sou uma pessoa insegura, eu tenho muitos ciúmes, eu não consigo lidar com isso. Pra mulher, né, ou pro homem, entendo. Tamo junto. Quero que você se sinta seguro comigo, porque pra mim isso é importante, né? Não tem nada mais lindo do que uma relação em que você tá leve, seguro. Não precisa ficar pensando, fazendo jogo, essas paradas todas. Tipo assim, você só é, né? Então, tô junto. Me fala se tem formas que eu posso te apoiar, mas isso não significa que eu vou deixar de sair, que eu vou deixar de ter meus amigos, que eu vou deixar de fazer. Porque eu não posso tirar minha autenticidade pra cuidar da sua vulnerabilidade, entende? Então, são acordos, e aí por isso que eu falo: o que a gente vai fazer com isso é uma decisão nossa. E aí a importância dessa pessoa, né? Virar pra esse cara e falar assim: olha, eu entendo que você tem ciúmes, mas eu sou uma pessoa que tenho amigos, eu sou uma pessoa que saio, eu sou uma pessoa que sou desse jeito, né? Eu quero que esse cenário seja seguro pra você sem que eu tenha que deixar de ser quem eu sou. Como a gente vai fazer isso? Relações, a gente não consegue prever, a gente não sabe o que vai acontecer, mas essa conversa precisa acontecer num lugar de muita autorresponsabilidade, sabe? De tipo, não é porque eu sou uma pessoa ciumenta que a pessoa que tá comigo precisa deixar de ser quem ela é. Porque aí você, no fundo, não tá criando uma relação. Você tá criando um poder e submissão. Ou seja, essa pessoa se submete ao que eu preciso, deixa de ser ela pra viver uma relação comigo. Eu não acho que vocês estão a fim de viver esse tipo de relação. Não, e aí sabe? A gente tá trazendo a violência pra dentro de novo, né? Exatamente. E eu não acho justo também, assim, se eu não consigo ver de uma maneira saudável. E a gente já trouxe essa temática aqui em outros episódios, né, brother? Cada um tem as próprias feridas, né? Então, provavelmente, esses ciúmes, essa insegurança, quando o cara chega e comunica isso pra mulher, vem de outras relações. Então, vamos supor, exemplo prático: você foi traído, ou você passou por uma relação que a pessoa não foi legal com você, e você tá com aquele trauma, né? Aquilo te marcou demais, e agora você tá com uma pessoa que é super legal, que vai olhar, vai falar: cara, eu entendo que você viveu isso. Tipo, o que tiver ao meu alcance, desde que eu não perca a minha autenticidade, eu tô aqui pra te ajudar. Quero que você se sinta seguro, como você falou. Mas assim, brother, esse BO é teu. Você não pode querer chegar
É autorresponsabilidade. Você não pode querer chegar, eu sou inseguro porque eu fui traído e isso acontece muito, viu, Si? Muito. E você joga em cima da outra pessoa e fala assim, então, eu sou traumatizado, né? Tipo, você consegue abrir a sua vulnerabilidade, mas esperando que a outra pessoa vai ter que suprir isso, que ela vai ter que curar essa sua ferida. Não, é por isso que tem terapia, é por isso que existem várias e várias ferramentas e aí é um caminho muito individual seu, brother. Do mesmo jeito que quando chega uma mulher ferida na tua vida, que vocês compartilham muito isso comigo, a mulher tá super insegura, ela te cobra muito pra que você já sabe o problema que ela tá passando, ela já se colocou nesse lugar vulnerável de abrir com você o que é, mas ela não tá buscando o caminho dela pra se curar. Ela fica, na verdade, te pressionando e te cobrando pra que você supra essa falta ou cure esse trauma que ela tem. Não é esse caminho, é autorresponsabilidade pros dois lados, né, Si? É isso, Rei. Sabe uma coisa interessante, assim, que a gente observa nas relações como um todo? Muitas vezes, a gente deposita essa expectativa numa relação porque a gente não consegue construir isso em outros lugares. Então, pros homens, por exemplo, dificilmente você vai ver homens só entre eles conversando sobre de fato o que tá acontecendo na vida deles. Imagina, é por isso que eu tô aqui, né? Por isso que eu virei brother, porque existe uma dificuldade absurda dos caras conseguirem se abrir entre eles. É isso. Homem não conversa com homem, então se você chega pro seu amigo, vocês já sabem disso, que eu sempre falo disso aqui. Você chega pro seu brother e fala, cara, tô sofrendo, tá… O quê? O cara tira uma da tua cara, tua masculinidade tá ali em risco, ele vai tirar sarro de você e não vai conseguir te ajudar, Sim. né? Então é isso que a gente quer quebrar. Eu já falo… Homens, amigos, conversem. Ainda mais quando a gente fala dessa questão do suicídio, né? Você tá passando por uma dificuldade, se abram. A gente tá aqui pra fazer a ponte como um meio. Mas vocês precisam conversar entre si. Então, claro. Falta muito esse momento, né? Então assim, a CNV convida a gente a ter conversas profundas e reais, né? É a coisa do papo reto que eu tô falando desde o começo. Esse papo reto, se ele acontece entre os homens, sobre o que eles estão vivendo, o cara quando chega numa relação, ele chega mais potente. Ele chega… Porque ele não precisa levar pra lá absolutamente tudo que ele tá vivenciando. Ele pode cuidar disso em outros fóruns. A questão é, muitas vezes, o que acontece das pessoas depositarem tudo na relação ela não encontra outro fórum. Então ali… é pra suprir tudo que ela precisa na vida dela. E aí tem um pilar que aqui, pra trazer um pouco mais prático, né? Tem um pilar da CNV, que é o pilar das necessidades. A CNV, assim, de forma muito pragmática aqui, dada toda essa introdução, porque eu não gosto de ir direto pro pilares, porque senão parece que é uma A, B ou C. A CNV, ela tem 4 pilares, 4 elementos de comunicação, né? E aí ela fala o seguinte, que se quando a gente se comunica, e quando a gente ouvir as pessoas, a gente conseguir encontrar esses 4 elementos, né? Quando a gente fala, a busca é de falar sobre esses elementos. E quando a gente ouve, deixa eu entender, cadê os elementos por trás do que estão me falando? Se a gente se comunica assim, a gente tem uma linguagem que conecta mais, que torna as nossas relações mais potentes, mais engrandecedoras e mais reais, né? Mais reais, essa é a verdade. E aí, quais são esses pilares, né? A gente tem o pilar dos julgamentos, então a gente fala muito sobre os julgamentos dentro da comunicação não violenta, né? Então a nossa linguagem, a nossa conversa, ela fica muito num lugar superficial. Do tipo assim, eu achei que você foi muito grosso comigo. O que é ser grosso? O que é isso? A gente não sabe. Então o primeiro passo da CNV, usando esse exemplo, qual foi a frase que eu falei que você julgou como grosso? Porque não significa que essa frase é grossa, significa que você julgou ela assim. Se você fala assim pra mim, você foi muito grosso comigo, você não me fala nada sobre o que eu falei. Eu não sei o que fazer de diferente. Assim, tá, da próxima vez então eu falo o quê? Porque eu não sei nem o que eu falei pra você considerar isso uma grosseria. Eu não sei nem o que falar, entendeu? Então, o primeiro passo da CNV é tirar essa carga superficial e genérica da conversa e entrar num lugar mais papo reto. Então é assim, Cindy, eu me sinto inseguro na relação. Me conta o que é isso pra você? Isso significa o quê? Que você acorda de manhã e você fica em dúvida de que roupa colocar? Eu quero que você traduza pra mim, em fatos, de um lugar prático, o que é ser inseguro. Porque se eu sei o que é isso, aí sim eu posso contribuir e te apoiar de alguma forma. Se eu não sei, eu sou inseguro. Cara, inseguro comporta um mundo de coisas. Entende? Eu não sei. É como se você não estivesse me falando nada.
falar que você se sente inseguro. Então, o primeiro passo da comunicação não violenta é trazer um pouco mais de fato, Detalhes. de tangibilidade pra conversa. Então assim, você foi desrespeitoso comigo. Qual foi a frase? O que eu falei? O que é isso? E pro outro lado também, tá? Do tipo assim, eu amo o jeito que você cuida de mim. O que eu fiz que você entendeu como cuidado? É o quê? Foi o café que eu deixei pronto? Foi a pasta de dente que eu coloquei na sua escova? Qual é a coisa prática que eu fiz que faz com que você se sinta cuidada? Porque senão você vai entender que cuidar é, sei lá, oferecer um jantar ou qualquer coisa do tipo, quando na verdade ela tá falando, cara, do copo d'água que você colocou na mesa dela enquanto ela trabalhava, entendeu? Ou de um carinho específico num cafuné que fez assistindo a televisão, sei lá, Exatamente. Tem então, que ser mais assim, específico mesmo. Pilar 1 da CNV. O pilar 1 da CNV é esse. É trazer pra conversa mais tangibilidade, mais papo real. É tipo, o que aconteceu hoje? O Marshall, né, que é quem estruturou a CNV, ele falava que não existe te amo e obrigada sem o quê? Eu te amo por quê? O que você fez por mim hoje que fez com que eu me sentisse esse amor e a vontade de te dizer que eu te amo? Qual foi o fato específico? Eu te amo por você ter parado o seu tempo pra estar aqui fazendo esse papo com a gente tão incrível. Entende? Tem que ter sempre a justificativa, mais ou menos isso. Legal. É isso. É tipo, e eu o obrigada te amo. também. O obrigada é a mesma coisa. É assim, Rê, obrigada, porque hoje eu tava levemente atrasada pra chegar aqui. E aí eu mandei uma mensagem pra você que tinha um tom de preocupação, tipo, Rê, tô chegando em tantos minutos. E você mandou, vem na paz. Isso pra mim foi simbólico, porque isso me trouxe paz. Então eu queria te agradecer por isso. Entende que às vezes a gente acha que é uma grande coisa, Rê, porque você é demais comigo, porque você não sei o que lá. Não, é sobre essa mensagem. É sobre esses micro espaços é sobre você falar pra mim, cara, eu quero muito que você fale em 1000 lugares. É essa frase sua que me diz muito sobre a gente. Então, nas relações, galera, é tão potente você trazer o porquê do te amo, o porquê do obrigada. Cara, isso é lindo. Rê, eu levo isso pra empresa. Imagina, eu coloco essa galera pra sentar dentro dos mesmos times. E eu peço pra eles fazerem uma roda do que uma pessoa do time fez pra ela naquela semana que tornou a sua vida melhor. Assim, 60% de lágrimas. Pelo menos, tá? Pelo menos metade da sala chora. A gente não tá acostumada a chegar nesse lugar, entende? E pro homem, cara, que loucura a gente criou de sociedade que fala pra vocês que vocês não sentem. Juro, eu me emociono de falar porque assim, que loucura é essa que a gente tá criando? Que a gente tá criando seres humanos que não sentem, que não choram, que não se emocionam. Não tem nada mais lindo do que ver as pessoas se emocionarem. Não tem nada mais lindo do que ver um homem se emocionar, vendo o amor acontecer. Não tem nada mais lindo ver um homem chorar porque tá com medo, porque tá inseguro. Isso é humano. Isso é o que faz a gente ser humano. Quanto mais a gente blindar o ser humano de ser humano, mais violência a gente vai criar na sociedade. Porque o que acontece? Se eu digo para os homens ou para as mulheres que elas não podem ser inseguras, enquanto líderes, por exemplo, eu crio uma liderança autoritária. Por quê? Eu vou ser uma liderança autoritária aqui, porque se eu abrir espaço para as pessoas dialogarem comigo, elas vão descobrir que eu não sei todas as respostas, que eu me sinto insegura, que eu tenho medo de não estar sendo uma boa líder. Então o que eu vou fazer? Eu vou atuar de um jeito que eu silencio a galera. Eu não abro espaço pra conversa, eu não abro espaço pra gente dialogar. Porque se eu fizer isso, eu vou abrir uma porta aqui que essas pessoas vão descobrir que eu sou ser humano. Que eu tenho medo, que embora eu esteja aqui numa posição de liderança, num cargo alto, cara, eu tenho os mesmos medos. Eu, antes de fazer um podcast, meu dá frio na barriga. Você tá há quantos anos fazendo isso? Toda vez você tem… Puta, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão achar? Pô, não é normal lidar com hater, galera. Ninguém acha… Não, foda-se. Não é tão foda-se assim. Entendeu? A gente sente. É isso que a gente precisa retomar na vida. E pros homens, não é nem retomar, é começar. Aprender, cara. Porque a gente…
A gente simplesmente blindou os caras numa posição que inclusive faz mal pras mulheres, porque cria o machismo estrutural e várias coisas. Total, faz mal pra eles e pra elas, né? Pra elas e pra eles, enfim. Total, É ruim pra todo mundo. tá sofrendo com isso. Todo mundo tá sofrendo com isso. E eu não acho que a gente vai inverter essa lógica colocando a mão na cara dos caras e dizendo: vocês têm uma dívida comigo. Entende? Eu não acho que eu vou conseguir criar espaços de sentir, de amor, de conexão com os caras se eu colocar o dedo na cara deles e falar: você é um macho escroto. E eu… Obrigada. Dadas as devidas… Obrigada, eu também acho isso. Eu acho que é mais violência, né? Você vai tentar acabar com a violência, acusando e trazendo mais violência. Na verdade, o espaço que eu abro desde o começo do canal, e eu faço muito isso com eles, é falar: meu, eu quero te escutar. O que tá acontecendo aí? Aí o cara vem e me traz toda a dor. Ele vem no momento de uma dor, que terminou um relacionamento e nem entendeu por que acabou. E aí ele entende que ali ele pode se abrir. E aí era tanta coisa que tava engolindo, tipo, até aqui, que o cara não sabia nem pra onde ir. Sim. E por isso que muitas vezes estoura na violência. Por isso que vai pra agressividade, chega uma hora que não aguenta mais. E se a gente partir pra violência, a gente não vai acabar com ela. Total. É tipo ouvir, vamos ouvir. Precisamos ouvir os homens. É outro documentário do Papo de Homem que vocês precisam assistir. Que a gente precisa ouvir o outro lado. É sobre isso, né? É esse caminho. E assim, né, de novo, a gente não tá aqui dizendo que a gente precisa aceitar que as pessoas se violentem, né? Não é isso. O que eu tô dizendo é, a gente só interrompe o ciclo de violência com escuta e restauração. Eu vou pro presídio pra ouvir essas pessoas, entender o que tá por trás da violência que elas permearam, ou que talvez eles nem permearam, né? Então, pra entender o que tá por trás disso, pra gente entender como a gente restaura essa parada, entendeu? Então, é menos sobre a Cindy vai no presídio porque ela acha legal que todo mundo merece um abraço, mesmo os caras mais perigosos. Não é sobre isso, galera. A questão é a seguinte: a forma como a gente tá interagindo hoje, por meio da punição, colocando esses caras lá e deixando eles… É uma selva ali, aí eles competem entre si e viram uma parada. Esse jeito não tá resolvendo. Esse jeito não tá levando a gente pra um lugar diferente. Não tá. A gente precisa fazer alguma coisa diferente. Eu já cheguei no presídio uma vez, no primeiro dia, eu tenho foto, Rê. Eu tenho foto. Primeiro dia que eu chego pra fazer roda com eles, estão todos na mesma posição, com a mão assim, ou com a mão pra trás, com a cara assim, ó. Quando eu saio da roda, se você vê a foto que a gente tira, a última foto que a gente tira antes de terminar a roda, você vê seres humanos que sorriem, que brincam, que são seres humanos, cara. Desarmados, né? Desarmados. E aí, uma das coisas que eu ouço lá é: Cindy, aqui a gente tem que ser mal. A gente só chora aqui com você, mas depois acabou. Porque se souberem lá que a gente chorou aqui, a gente vai ser penalizado pro resto da vida. Entende essa cultura entre vocês, caras? Tem também entre as mulheres, mas entre vocês criaram uma parada que se um amigo de vocês chora, ou se um amigo de vocês recusa ficar com um cara ou com uma menina, ele vira assunto. Vocês estão criando um solo que não é seguro pra vocês falarem das coisas que estão pegando pra vocês. Porque se um fala pro outro, o outro vai lá e compartilha pra galera, ou zoa, ou faz… Vocês estão criando essa parada. Tipo, no fim do dia, todo mundo tá pagando esse sapo. Todo mundo. As mulheres, inclusive. Tá todo mundo nesse bolo. Então, falar de não violência tem a ver com entender que o grito, a agressividade, a violência são formas trágicas da gente tentar se fazer ser visto, se fazer ser ouvido. Então, assim, eu falo mais alto porque quem sabe assim você me ouve. Eu vou te bater porque quem sabe assim você me vê. Por mais difícil que seja entender isso, por trás de toda e qualquer violência existe uma falta, existe uma necessidade. Existe algo, que é o que eu tava falando, que um dos pilares da CNV são as necessidades. Eu sempre tô precisando de algo quando eu faço algo. Então, quando eu bato em alguém, o que eu quero no fim do dia? Eu quero que você sinta a dor que eu senti, ou que você fez a outra pessoa sentir, certo? O que é sentir a dor do outro? É o conceito de empatia. Então, no fundo, eu estou te agredindo, pedindo empatia. Olha que ironia. Olha que loucura. Então, no fundo, por trás de todo ato violento, de toda fala agressiva, existe um grito por algo. Esse algo que a gente precisa descobrir.
Eu já fui no presídio em que uma pessoa disse pra mim, Cindy, agora que eu tô aprendendo que existem necessidades por trás, o que são as necessidades? Cara, é o que te mantém vivo, é espaço, diversão, lazer, prazer, amor, família, amigos, companhia. Tudo isso, essa coisa que todo mundo pisa igual. Pra quem gosta de estudar isso, é a pirâmide de Maslow, né? Das necessidades humanas universais. Todo mundo precisa igual. Eu já fui num presídio falar sobre esse assunto. E um cara falou, caraca, se eu tivesse descoberto isso antes… Olha isso, Cindy. Falando assim numa boa. Tipo, tava no bar, no futebol lá, um cara ficou enchendo meu saco, enchi ele de porrada, perdi a mão. Minha porrada foi mais forte do que eu podia. Tirei a vida do cara, tô aqui preso. E agora, ouvindo você, eu descobri que eu sou uma pessoa que quero muito espaço. Espaço é uma parada que me tira do sério. Esse cara invadiu meu espaço tantas vezes que a minha reação foi desproporcional. O que ele estava querendo com a violência? Ele estava querendo pleitear espaço. A violência foi uma forma trágica dele dizer, cara, espaço é importante pra mim. Eu tô precisando aqui. Por favor. Então, o fato da gente não ter desenvolvido uma linguagem em que a gente fala o que é importante pra gente, o que a gente precisa, faz com que a gente só peça isso por meio da violência, por meio do grito, por meio da agressão, por meio da ofensa, né? É igual a mulher dizendo, você é um puta de um egoísta, eu faço tudo sozinha. Cara, o que ela tá pedindo com essa agressão verbal? Ela tá pedindo ajuda, apoio. Colaboração. Como ela pede isso? Você é um puta de um egoísta. Quando ela vai ter ajuda? Nunca. Quando esse cara vai ter espaço agora que ele tá preso? Nunca. Ele tá numa cela de 8 que tem 18. Eu entrei lá, eu sei. Ele não vai conseguir espaço nunca. E ele vai viver num ciclo de violência constante porque espaço é importante pra ele. E ele vai encontrar e ele vai buscar diversas formas de tentar preservar o espaço dele. Dentro de uma cela pra 8, com 18, vai ser bem desafiador. Caraca, que aula. Entende? Que aula. Eu me empolgo, gente. Eu vou falando. Não, que maravilhoso. A experiência que você tem, a vivência que você tem. Eu quero aproveitar e puxar esse gancho, que eu tinha uma pergunta aqui pra fazer em relação às suas vivências nos presídios. Se vocês abordam muito a questão da violência contra as mulheres, se isso tá ligado a traumas do passado, a coisas que eles viveram antes, se foi um motivador. Se isso tá ligado também com essa questão desses padrões de comportamento da masculinidade. Eu queria saber como que é, principalmente em relação às mulheres, essa violência contra as mulheres. Quando você chega e causa essa escutativa e conversa com eles, quando eles trazem eles têm consciência do que eles fizeram? Ou essa ficha cai na hora, que nem esse cara, por exemplo, do bar? A gente sempre busca, Rê, essa mesma linguagem que eu trouxe. Então é sempre assim… O que estava por trás dessa violência, né? O que tá gritando aí que você só conseguiu concretizar e não conseguiu concretizar porque, de novo, a violência é uma resposta trágica. E ela é trágica porque ela não chega no resultado que você gostaria, né? Esse cara não teve espaço garantido depois que não teve. Então, são estratégias… A gente fala muito na CNV da diferença de necessidade e estratégia. Então, você tem sede… Qual que é a sua estratégia pra matar a sede? Cada um tem a sua. Normalmente o nosso conflito, a nossa treta em relações é sobre estratégia. A gente esquece de falar, cara, no fundo, eu tô tomando coca porque eu queria me hidratar. Essa é a minha necessidade. Ou eu tô tomando coca porque eu queria relaxar. E aí tem alguém brigando com você e falando assim, cara, coca não hidrata, Cara, mas não é porque eu quero hidratar. Eu quero relaxar. É outra necessidade que eu tô suprindo aqui. Então, como a gente não fala sobre necessidade, a gente tem dificuldade de entender isso, cara. Isso pra mim foi novo, imagino pras pessoas que nunca ouviram falar da CNV, né? É uma linguagem muito nova. Do tipo, por que a gente tá aqui? Qual que é a necessidade que a gente supre aqui? Sabe? Tem inspiração, minha com você. Tem várias, né? Reconhecimento, pra mim é importante que as pessoas reconheçam que esse é um tema importante. Então eu supro essa necessidade aqui. Né? E ser reconhecida por você. O meu acho que é de aproveitar meu dom da comunicação pra conseguir deixar algo e inspirar homens e ajudar a transformar de alguma maneira, trazendo pessoas incríveis como você. Mas sempre tem algo por trás, né? Total. Você, de alguma forma, quer ser útil,
para as pessoas. E esse podcast é um jeito de você, é uma estratégia de você suprir essa sua necessidade de ser útil, né? De apoiar as pessoas, de contribuição. Contribuição é uma super necessidade. Então, quando a gente começa a parar e falar assim, tá, por que eu tô aqui? Por que eu tô nessa relação? Por que eu tô nesse trabalho? Ah, eu odeio o meu trabalho, tá. Mas o que ele te supre? Ah, ele me dá estabilidade. Ele me dá autonomia. O que ele não te supre? Cara, ele não me dá propósito. Ele não me dá diversão. Beleza, o que é mais importante pra você agora? E aí você escolhe qual é a estratégia que vai suprir o que é mais importante pra você. Mas normalmente é tipo assim, eu odeio meu trabalho. Cara, a gente precisa dar nome pra isso. O que esse trabalho te supre porque você continua nele? Então tem algo aí que ele te oferece, que ele te nutre. Quando a gente fala de necessidade, a gente fala de nutrir. Entende? Então é esse balanço. Nos presídios não é diferente disso. Quando uma pessoa comete um crime, contra a mulher tem algumas estruturas diferentes que a gente pode falar. Mas quando alguém comete um crime, essa pessoa tá usando uma estratégia falha. E ela é falha, porque no final das contas ele não consegue o que ele quer. É uma estratégia falha de suprir necessidades individuais. Então, quando a gente olha pra alguém que cometeu o crime de estupro, tem muitas pessoas ali que fazem isso como uma estratégia falha de suprir a necessidade de poder, de prazer. Todo mundo tem. Você tem necessidade de poder e prazer e eu também. A nossa diferença para essas pessoas é que a gente escolheu estratégias que são mais construtivas e que não interferem na vida e na integridade de ninguém. O crime, no fundo, ele é uma estratégia falha. Por que ele é falha? Porque interfere na vida e na integridade de outras pessoas. O julgamento, ele não é ruim. Você julgar alguém. O problema é você fazer com que esse julgamento interfira em quem essa pessoa é. A integridade dela. Em quem ela é enquanto ser humano. Agora, você dizer, eu acho essa pessoa, isso é uma coisa. Agora, você dizer, você é isso, você tá interferindo diretamente em quem essa pessoa é. Quem é… Entendeu? Crítica assim? construtiva existe nesse caso? Eu acho que pautada em fatos, que é o que eu falei desde o começo, né? Pautada em fatos é assim, você falou, abre a porta pra mim. Pra mim, isso não funciona na relação, isso me faz mal, isso não é legal. Pra mim funciona se da próxima vez você falar, abre a porta, por favor. Faz sentido pra você? Esse é o diálogo da crítica construtiva. Não é assim, você é um puta de um grosso e você não sabe falar comigo. Cara, você tá construindo algo? Você tá dizendo pra essa pessoa como ela poderia ser de diferente? Entende? Então, pra mim, a crítica construtiva é dizer algo que te incomodou de forma tangível e contar como isso seria diferente se fosse pra fazer algo que não te incomodasse. Então, assim, como que eu te agradaria? Então, quando a gente fala da violência contra a mulher, né, e voltando aqui um pouco da sua pergunta, é uma estratégia falha de ter poder e ter prazer. E aí, depois que essa pessoa é presa, ele dificilmente consegue concretizar essa necessidade, porque a necessidade é uma coisa constante. Óbvio. Ou ele vai encontrar outras formas lá dentro do presídio, que é muito difícil, por exemplo, para pessoas trans, né, para homossexuais dentro do presídio, porque também viram vítimas de pessoas que têm a necessidade de prazer e de poder constante e que vão continuar exercendo ela dentro do presídio. Então, isso também acontece dentro do presídio. A nossa conversa é tentar, a partir desse lugar que é difícil, entender como a gente constrói outras estratégias. Como que a gente constrói outros formatos para que você tenha prazer e poder. Porque eu também quero, todo mundo quer. Mas esse formato que você está construindo está interferindo na vida de alguém e está interferindo na sua vida. Porque você está colhendo as consequências da sua violência também, né? Então, é uma conversa difícil, é uma conversa profunda. Eu não tô aqui dizendo pra vítima falar com o agressor. Muito pelo contrário. Eu não tô dizendo pra gente passar na rua e se a gente vê uma violência acontecendo, a gente não interferir. Precisamos interferir. É essencial que a gente interfira. Nenhuma forma de violência deve ser aceita, deve ser compreendida. A questão é muito diferente a gente dizer que isso não pode acontecer e a gente criar mecanismos pra inverter essa lógica. Porque assim, é muito fácil eu dizer, homem não pode bater em mulher. Beleza? Mas qual que é a estrutura que a gente tá construindo pra que esse cara entenda o porquê que ele bate,
O que motiva ele a bater? E quais são os outros formatos que ele tem de dar vazão pra isso que ele sente, que não seja batendo na mulher. Porque também foi ensinado que existe a objetificação da mulher, né? Então, ele também foi ensinado que ali, muitas vezes, ele não tá enxergando um ser humano, ele tá enxergando um objeto que dá vazão pra coisas que ele sente. Se a gente criar outros espaços para que esses caras deem vazão pro que eles sentem, a gente vai diminuir a violência nas relações. Entende? Então, essa é a minha tese. Por isso que eu vou no presídio fazer roda. Porque eu acredito que esses são espaços em que eles dão vazão pro que eles sentem, para que eles não precisem gritar, bater como forma de dar vazão. Isso na intenção de uma reinserção. De quando esses caras saírem, eles estarem mais preparados para voltar para a sociedade nesse sentido, certo, Si? Isso, e também entre eles, né? E também entre eles. É muito bonito, Rê, quando a gente, no presídio, faz com que eles se conectem. Com que eles saiam da lógica da competição. Entre eles. E eles entrem numa lógica de, você é mó gente boa, cara. Oxe, você é mó gente boa. Sabe, assim? Eu fui uma vez fazer uma mediação numa comunidade em São Paulo, em que eram duas pessoas de comunidades diferentes que estavam… duas pessoas não, dois grupos de comunidades diferentes que estavam morando no mesmo prédio do CDHU. E aí eu fui lá com o desafio, né, pela prefeitura de mediar aquela parada. Porque tava tendo treta, e eram tretas, né, mais difíceis de mediar. Eu cheguei lá, fiz uma roda, falei, primeiro a gente vai fazer uma roda pra vocês falarem o que vocês quiserem falar. Só pra dar vazão. Eu vou abrir um espaço em que você pode falar o que você quiser. Desde que você não fale sobre quem aquela pessoa é. Você vai falar o que você quiser, o que te incomoda. Não tem você nessa linguagem, tem eu. Beleza? Beleza. Roda de descarrego. Todo mundo falando, e aí as pessoas querendo interromper, porque, eram coisas difíceis ali. Uhum. Galera, esse foi o nosso acordo. Cada um vai ter o seu tempo de falar o que quiser. E lembrem, o que a pessoa está falando diz mais sobre ela do que sobre você. Então só dá esse espaço para ela falar. Porque depois que ela falar, ela mesma vai se dar conta que tudo que ela falou, inclusive sobre você, nem era tão verdade assim. Ela só precisava encontrar um sujeito para descarregar tudo isso. Porque lidar com isso com ela mesma é muito difícil. Às vezes a gente terceiriza a responsabilidade porque tá muito pesado pra gente lidar com a nossa própria. São formatos de pedir socorro, entende? De novo, não tô falando pra quem tá aqui recebendo essa responsabilidade, falar, não, vem cá, você tá pedindo socorro. Não, galera, não é esse o espaço, né? Mas só da gente entender que existe isso, já faz com que você se sinta mais… não é comigo também, sabe? Essa pessoa deve estar difícil pra ela agir dessa forma, sabe? Então já cria um outro espaço. Aí eu virei pra essa galera na comunidade e falei, bom, todo mundo falou? Assim, depois que essa roda aconteceu, a galera já tava rindo. Tá? Então já rolaram alguns indícios de que eles só precisavam falar. Eles só precisavam de um espaço pra falar. Aí eu falei, bom, beleza, agora vocês vão fazer o seguinte, eu vou trazer um desafio. Vocês vieram até essa roda, vocês vieram aqui porque vocês estão dispostos, certo? Tá ruim pra todo mundo, ninguém quer viver mais assim. Então eu vou trazer um desafio. Vocês têm 10 minutos pra elencar tudo que vocês têm em comum. Duplas. E essas duplas tinham que ser compostas por pessoas que vieram de grupos diferentes. Então é o seguinte, vocês estão nessa roda, a gente tá combinando aqui que a violência nesse espaço não vai acontecer, vocês vão só conversar, vocês vão ter que encontrar alguma coisa. Quando der 5 minutos eu vou fazer uma parada e eu vou perguntar se alguém não encontrou. Se alguém não tiver encontrado ainda, eu vou pro meio da dupla e eu vou junto com vocês tentar achar. E esse é o nosso desafio. No final desses 10 minutos eu preciso que a gente tenha encontrado pelo menos uma coisa em comum entre vocês dois. Adivinha o que aconteceu? Assim, eu parei os 5 minutos, ninguém me ouvia mais. Terminaram os 10 minutos, eu levantava a mão, eu gritava, gente, e ninguém me ouvia mais. Porque a galera tava tão entrosada. Já tinham marcado campeonato de truco, tinham marcado churrasco não sei da onde, de ir pro jogo junto, de não sei o que lá. Sabe? Então, parte da violência tem a ver com a gente querer se proteger da ideia de que a gente ama pra caralho. De que a gente se gosta, de que a gente adora pertencer, de que a gente adora conhecer gente que é igual a gente. E pros homens isso é difícil, porque existe uma vulnerabilidade do homem também que é de ser feliz. Que é de celebrar, que é de ser animadão, que é de comemorar. Sabe uma coisa que às vezes no grupo de mulher a gente faz? Amiga, você não sabe! Homens já viu fazendo isso?
essa vulnerabilidade também é difícil pro cara. Só pra futebol, né? Só pra futebol. E por isso o fanatismo do futebol. Porque é o único espaço que eles extravasam. Que eles podem se abraçar. Que inclusive eles se permitem o afeto, Rê. Cara, é muito louco. Eu vivi uma experiência de amigos próximos, assim, do falecimento do pai de um deles. E, cara, amigos de infância. E eu vi que até o abraço era mais duro. Sabe, assim, é tipo… tô aqui. Mas não era tipo… puta, eu tô sentindo que você tá… Era nítido. Dava pra ver no olhar que a dor tava ali presente. Que um queria dar colo pro outro. Mas é aquela coisa dura do tipo… não posso demonstrar muito, tem um limite. Quando ganha a Copa do Mundo, se abraça, pula, beija. Dá até beijo na boca se deixar. Vão tá bêbado, né? Tá todo mundo comemorando. É impressionante isso, né? É que o afeto é um papo difícil entre os homens, assim, né? A permissão de receber e dar afeto pros homens é desconfortável, porque eles foram criados numa ideia, assim como a gente fala muito dentro do feminismo, né? Que, pô, a gente nasceu e cresceu na ideia de que a gente tem que ser a dona de casa, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que cuidar dessa parte. E que os homens são o quê? A fortaleza que trabalha, sustenta a casa e, né, não traz problema pra casa. Homem não traz problema pra casa. Essa é uma… Mais um padrão de comportamento tá dentro da caixinha ali. Exato. Exato. E aí, quando você não traz problema pra casa, é como se você nunca tirasse os escudos e mostrasse, ó, esse braço aqui tá difícil. Não tô conseguindo segurar as coisas nesse braço, sabe? Então, tem esse tabu de você não se permitir receber afeto também, porque você não foi permitido por muito tempo de demonstrar que você precisa. De demonstrar que isso é importante pra você. Mas aí, preciso trazer aqui uma questão que, assim, a gente tem que desconstruir esse machismo, esse padrão de comportamento de uma maneira geral, pra homens e pra mulheres. Porque os caras me falam, Renatinha, duvido, cadê as mulheres que aceitam eu chegar trazendo um problema pra dentro de casa? O que eu tento explicar pra eles é que talvez a mulher ainda não saiba lidar durante muito tempo com esse momento do cara. Então eu falo assim, traga a sua vulnerabilidade, compartilhe a sua insegurança, compartilhe a sua dor, mas seja a pessoa autorresponsável que vai buscar resolver, né? Você pode se abrir, mas eu falo, busque resolver. Então tem muita mulher que fala, o cara tá nessa, encostado lá, reclamando, falando dos problemas dele e não vai atrás, tipo, há meses, né? Então tem essa queixa. E aí os caras ficam nessa, do tipo… se eu falar, ela não vai me dar ouvido, a mulher não quer ver esse lado frágil do cara. Então eu acho que é uma desconstrução geral. As mulheres estarem dispostas, entenderem que esse cara vai conseguir se abrir, mas que também vai ser um cara autorresponsável, que vai buscar a resolução. E eles estarem dispostos a falar, porque olha, tipo, como esse caminho da CNV é incrível, brother. Mas vocês vão ter que primeiro aprender a se comunicar. Primeiro aprender a falar, querer falar, né? Saber explicar. Não dar aquelas respostas curtas e acabou. Então esse foi o primeiro pilar, inclusive, que você trouxe, né, Cí? De detalhar. Eu acho que em termos de dicas, né? Algumas dicas. De práticas. Eu acho assim, quando você encontrar uma pessoa, lembra que ali é um ser humano complexo, tanto quanto você. E quanto mais profunda essa conversa for, quanto mais perguntas profundas vocês fizerem, mais rápido você vai conseguir entender se essa é a pessoa que faz com que você se sinta seguro pra ser quem você precisa ser. Pra poder receber e dar afeto. Pra poder dizer que você precisa de ajuda. Pra poder chorar. São as conversas profundas que dizem pra você se essa pessoa é a pessoa que você quer estar perto. Como essa pessoa reage às perguntas mais profundas diz muito sobre como ela vai reagir ao longo da sua vida. Então, não dá pra você demorar muito tempo, né? E esse é o meu convite. Não demorem muito tempo pra ter perguntas do tipo, tá, o que te deixa insegura? Né? O que te traz medo? Como que é a sua relação com a sua família? Quais são seus sonhos? Qual é o maior desafio que você vive hoje na sua vida? Qual é o seu maior desafio? Cara, você passou quantos jantares pra descobrir o que a pessoa que tá do seu lado… Né? Você aprendeu sobre os lugares que ela foi viajar. Você sabe todas as séries que ela assistiu. Você sabe o que ela gosta de comer. E você não sabe a caralha do problema que ela tá vivendo hoje na vida dela. E ela tá sentando com esse problema com você em todos os jantares. E você também. Você tá sentando com os seus problemas em todos os jantares. E vocês não vão falar sobre isso.
Tipo, muitas vezes vocês saem frustrados de um date. Não é porque o date foi ruim. É porque você levou o problema pra esse date ficou atormentando a sua cabeça e você não conseguiu ser quem você é. De tanto que ele tava atormentando. Por que você não abriu essa parada com essa pessoa? Cara, isso traz uma potência pro encontro, pra relação, pra tudo. E outra, assim, se você não encontra uma mulher, tá difícil achar, não sei o que. Tá, eu sei. Eles falam que tá muito difícil pra de todo encontrar mundo. mulheres mais profundas que estão a fim de profundidade. Tá pra todo mundo, galera. Mas tem homem, mulher e relações diversas aí pra vocês testarem, entendeu? É que, na minha opinião, tudo que é muito valioso nessa vida requer um esforço, né? Então, se são pessoas mais profundas e elas são raras, se esforce. Trabalhe por isso, pra que você esteja pronto pra encontrar uma pessoa como essa. E outra, tem que estar pronto. Paulinho fala muito isso, né, meu cunhado? Tem que estar pronto pro desconforto. A zona de conforto, galera, é essa aí. Você vai jantar com seus problemas, ela vai jantar com os problemas dela ou ele. E aí, vocês vão ficar jantando lá, falando de viagem, de série, de não sei o que lá. E… é isso, é uma ótima zona de conforto, mas eu não acho que é isso que traz vida, que traz… Não, e na hora que o calo aperta, que a pessoa tá ali, mas você não pode contar com ela. Aí você tá vivendo um relacionamento superficial. E aí você não pode contar com ela, não pode contar porque você não tem rede de amigo. E aí o que vai acontecer? Você vai se tornar um cara violento. Você vai se tornar ou um cara depressivo, que é quando a violência vem pra dentro. Você vai perder o sentido da vida. Tem várias coisas que acontecem porque é muito gostoso e vibrante, potente. Quando a gente tem conversas sobre essas paradas que ninguém quer falar, entendeu? Que você não consiga fazer isso num date, faça com seus amigos. Sei lá, senta numa roda e fala assim, vamos falar sobre broxar? Vamos falar sobre esse assunto? Tipo assim, como que você lida com isso, cara? Qual que é pra você? Por que os caras não trocam sobre isso? É isso. E mais legal de tudo é que a gente tava falando muito de como os caras foram ensinados, mas justamente esse espaço é pra gente quebrar o tabu e convidar vocês a agirem de uma maneira diferente. Então, seja você o pioneiro da sua turma. Seja você o cara que vai… E aí, o primeiro brother que falar, você tá de sacanagem, que é isso, que te julgar… é sobre isso. A gente tá vivendo tempos muito desafiadores. Muito. Tá difícil de você conseguir manter sua saúde mental. Então, eu não consigo ver outro caminho senão relações profundas. Senão a gente fazer um mergulho interno, buscar autoconhecimento e conseguir, de fato, se conectar com as pessoas. Então, faz esse teste. E aí, do mesmo jeito que a Cindy ensinou você a filtrar a mulher, baseado nisso, se vai ser uma parceira da tua vida ou não, você já vai também entender quem são seus parceiros, seus amigos de verdade. Poder falar sobre tudo, cara. Porque não tá fácil. Tá desafiador. Então, assim, filtre. Proponha isso, comece você a mudança no teu ambiente, né? E tem uma coisa, Rê, assim, acrescentando, a gente tá aqui no papo, nem sei que horas são. É papo de brother, Precisa até ver quanto tempo. Vambora. Mas assim, eu tenho conversado com alguns amigos, né? Porque tem essa coisa da geração das mulheres de 30 a 40… que tem, em estatística, ficado mais sozinhas, né? Então, as mulheres, elas têm ficado mais solteiras, mais tempo. Então, tem isso. E aí, eu fui levar essa conversa para alguns amigos. E um deles me trouxe uma coisa que até hoje reverbera na minha cabeça. Ele falou assim, Cindy, é bonito ver, né, o que as mulheres têm conquistado. É muito lindo. Né, saber que vocês estão caminhando, que a gente precisa caminhar junto, que vocês precisam estar nesse espaço. Não é ocupar o espaço de liderança dos homens, mas é fazer isso junto, porque isso tem muita potência e tal. É muito lindo. Ele falou, só que tem uma coisa que é o seguinte: nós homens, a gente quer se sentir útil. Assim como vocês, todo mundo, né? A gente até falou aqui, a gente tem essa necessidade por contribuição. Quando tem uma geração de mulheres que vem com essa ideia de que não precisa da gente, porque vem essa onda de eu não preciso de vocês, homens, eu furo minha parede, eu faço não sei o que lá, e aí tem tudo isso que eu acho demais. Eu sou a pessoa que monta o meu móvel também, vambora, pra me sentir livre. A gente é dessas, né? Nós somos assim. É isso. Mas tem um lugar pra eles, que eu conversei abertamente com alguns amigos, que ele falou assim, eu não sei mais como contribuir. Eu não me sinto mais útil para algumas mulheres. É como se eu existisse ou não ali, tanto faz. E isso é muito ruim para uma relação. É importante você entrar numa relação e saber que tem algumas coisas suas que são muito importantes para aquela pessoa.
E que, de alguma forma, você complementa isso pra ela, né? E vice-versa. Então, quando a mulher, ela já vem com isso, tipo, e ela esquece de trazer assim, olha, eu sou tudo isso, mas tem algo aqui que é muito importante em você, que você pode complementar na minha vida, que você pode me trazer, sabe? Então, vamos conversar sobre isso? Tipo, essas conversas, pra mim, é isso que eu queria, assim. A CNV, ela convida… Claro, tem 1000 técnicas, gente. Tem várias outras coisas, tá? Mas o convite principal é… Cara, a gente precisa ter esse tipo de conversa. E aí, você vai me dizer, né? Você falou, puta, mas o cara vai fazer bullying. O cara vai me zoar e tal. No fundo, é só uma expressão trágica desse cara. Ou dessa pessoa que te zoou. Dizendo… Pelo amor de Deus, não me lembra o quanto isso é importante, porque eu não sei lidar com isso. Se você me convidar pra fazer isso que você tá fazendo, vai ser difícil pra mim. Então eu prefiro blindar no humor. Eu prefiro blindar no silenciamento. Não vamos falar disso, ou sai pra lá. Tipo assim, eu prefiro te distanciar. Porque lidar com esse lugar seu, vai acessar lugares em mim que eu não sei se eu sei lidar. Então, no fundo, é isso que acontece quando você não encontra espaço com os caras pra conversar. Porque eles falam, cara, eu não quero acessar isso, porque eu não sei se eu sei lidar com isso. Por isso a importância da gente ter espaços como o seu. Da gente ter espaços que ele fale assim, eu não sei lidar, mas qualquer coisa eu busco na Renatinha. Qualquer coisa eu mando uma mensagem e falo assim, Rê, eu fui tentar fazer essa parada, me fudi. E aí? Me ajuda aqui. E ele vai ter um espaço de acolhimento. Ele vai encontrar outros homens que estão na mesma busca que ele. Porque assim, galera, tá difícil encontrar, mas tem gente pra caralho no mundo. Então assim, eu tô aqui pensando, fazendo roda, a Rê tá aqui. Tem uma galera que tá querendo, entendeu? Vamos olhar pro copo cheio e vamos atrás dele. É isso, sabe? Não dá pra ficar nesse lugar de… o mundo tá difícil, mas é desconfortável mesmo. Tipo, nascer é desconfortável, cara. Tem coisa mais desconfortável que um parto. É foda, tipo, você tem que sair por um… É foda, então assim, a vida é no desconforto também, né? Então precisa sair da zona de conforto, que é só falar sobre amenidades, ir pro bar com seus amigos e trocar não sei o que lá. E falar assim, como que vocês lidam com a insegurança no sexo? Como que é pra vocês? Vocês já buscaram alguma ajuda, alguma coisa? Porque eu não sei, eu tenho essa parada e eu não sei como fazer. Que é o que as mulheres têm mais facilidade de sentar e falar. Você já chegou ao orgasmo mesmo? Porque é muito raro as mulheres chegarem. Como que você fez? O que você buscou de ajuda? Porra, a gente troca sobre isso direto. Então precisamos desses espaços, sabe? Precisamos de quem vai dar o primeiro passo. E é isso, a gente precisa de vocês que estão nesse canal, que estão assistindo, que já estão num lugar diferente, dando o primeiro passo, assim. Com a gente, junto, né? Não é uma parada de vocês têm que, porque o mundo tá uma merda e vocês devem isso pras mulheres. Não é sobre dívida, é sobre construção. Não é sobre tapar algo que tá faltando. É sobre a gente construir uma parada diferente, nova, que vai fazer bem pra todo mundo. Que vai diminuir essa quantidade de divórcio, de traição, de violência contra a mulher, de violência com os homens com suicídio. A gente precisa ser responsável por isso, sabe? Então, criar esses espaços pra mim é o que inverte a lógica. Mas pra isso, você vai precisar criar um formato de identificar o que você precisa e comunicar isso. Não é a gente pode dormir junto. Eu queria muito dormir junto com você. Não é a gente… Que tal? A gente pode jantar, né? Um dia desses. Não, cara, eu tô com muita vontade de jantar com você. Eu quero, é você nessa parada, entendeu? Por mais desconfortável que seja, porque talvez você ouça um não. Mas, cara, não é mais fácil ouvir não logo? E poder ir buscar outras pessoas que te digam sim, que queiram estar com você? Então arrisca logo, cara. Porque assim, senão você vai ficar no podemos. E aí você vai estender quanto tempo ali numa parada que não vai te acrescentar, sabe? Quero te fazer uma pergunta, não? Quantas chaves? Quantas fichas estão caindo aí, brother? Vai deixando aqui nos comentários, porque eu confesso que eu trouxe assim demais pra ouvir, né? E eu tô aqui, fico parada, boba, ouvindo. Cara, é uma aula, é simplesmente uma aula. Façam esse podcast, esse conteúdo assim, de chegar no maior número de pessoas possível. Mandem em todos os grupos de WhatsApp, fala com todo mundo. Esse conteúdo é riquíssimo, só isso. Tem uma pergunta que surgiu, inclusive, foi uma questão dentro do meu grupo, do meu curso com os brothers, que é uma linha muito tênue entre eu sou responsável pelo que eu falo, mas não pelo que você entende. Uhum. Então, quando a gente tá falando de autenticidade na comunicação não violenta, poder falar de fato o que eu quero,
às vezes é só meu jeito, eu não tô sendo grossa. Uhum. E eu já passei por isso, Rezinha. A gente tem um jeito que a gente é mais objetiva na resposta. Uhum. E aí a pessoa do outro lado fala, nossa, você foi muito grossa do jeito que você me falou. Uhum. Como dosar isso, Si? Uhum. Pra evitar os conflitos. Eu tenho muitas outras coisas pra te perguntar. Uhum. Mas eu vou ter que te trazer de volta, porque senão eu vou ferrar sua agenda hoje. Então, acho que é essa coisa do tipo… Eu quero colocar minha autenticidade, eu quero falar da maneira como eu sou. Mas e se a outra pessoa não tá percebendo desse jeito? Uhum. O quanto eu preciso me modificar pra fazer ela entender? O quanto eu sou responsável pelo que ela tá entendendo? Uhum. São culturas, educações diferentes, e agora? Eu acho que o primeiro caminho é a gente voltar numa coisa que eu falei que tem a ver com a nossa interdependência. Quando a gente reconhece que a gente precisa uns dos outros, e aí puxando o gancho dessa conversa que eu tive com meu amigo, dele, cara, parece que eu sou inútil aqui e tal. E aí a gente poder também dizer, cara, a gente precisa uns dos outros, né? Então quando a gente parte dessa lógica, a gente já começa a colocar um pouco mais de intenção na nossa fala. Então quando você vai falar com alguém, você precisa ter a consciência de que você tem uma intenção pra falar com essa pessoa. E essa intenção, provavelmente, é que essa pessoa te escute, ou se conecte com você, ou entenda o que você quer dizer. Quando você coloca intencionalidade, a frase já sai diferente. Então, assim, quando você lembra que não é só sobre o que eu quero dizer, é sobre o que eu preciso dizendo isso. É sobre a necessidade de novo. Então, não é só sobre eu falar, eu quero que a parede seja branca. É sobre eu entender que eu preciso dessa pessoa que vai cuidar da minha parede. Porque essa parede é importante pra mim. Então a minha intenção ali não é só dizer que a parede tem que ser branca. É dizer pra essa pessoa o quanto isso é importante pra mim. Por mais que você não diga o quanto a parede é importante pra você, a sua frase, o seu tom já vai mudar. Só de você lembrar que essa é a pessoa que tá cuidando dessa parede que é tão importante pra você. Você lembra que você precisa dessa pessoa. E que você precisa se conectar a ela. E que dependendo da forma como você falar, você pode se aproximar ou se afastar dela. Ah, Cindy, eu vou mudar meu jeito de ser porque eu sou grossa, eu sou objetiva, ou sei lá o quê. Não. Mas talvez, com pessoas que você tem mais convívio, você pode até dizer, ó, eu tenho esse perfil aqui, e às vezes você vai achar que eu tô sendo grossa, mas cara, esse é meu jeito. Tipo, não quer dizer que eu não me importo com você, que eu não gosto de você, tá? Claro, sem ofensa, sem interferir na integridade na vida do outro, que é uma coisa que eu já falei aqui. Mas eu já fiz uma mentoria com o CEO de uma empresa que ele falou, cara, eu não gosto de dar bom dia todo dia. E a galera fica enchendo o meu saco que eu tenho que, por ser CEO, eu tenho que dar bom dia todo dia. O que você falou pra ele? Eu falei pra ele, por que você não abre a próxima reunião dizendo, galera, é o seguinte, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu gosto pra caralho dessa empresa, eu adoro vocês, eu me importo com vocês, mas eu não sou o cara que gosta de dar bom dia todo dia. Vocês querem um cara simpático e mentiroso, que vai ficar aqui sendo quem não é, pra dar bom dia todo dia? Ou vocês querem me conhecer como quem eu sou? É isso. Galera, vai à loucura. Tipo assim, eu também não gosto de dar bom dia. Eu também não sei o que lá. E acabou. E não é pessoal, né? A gente acaba levando pro lado pessoal nesses momentos. Não, e não é maldoso, ele não é o vilão. Lembra? Eu falei no começo que a CNV tira o tabu de existe o certo e errado, o bonzinho e o vilão. Então, você deixa de colocar esse cara no lugar do vilão, porque ele não dá bom dia. Cara, não é vilão. Ele é um ser humano que tem o direito de saber como ele prefere se expressar pra ser quem ele é. Ele expressa afeto de outras formas, não é só da forma como você acha que ele tem que expressar. Ele tem o seu formato de expressar afeto, sabe? Então, essa conversa nas relações, tipo, CNV é papo reto. Você já conversou com a pessoa que se relaciona com você? Quais são as formas que ela demonstra amor? As linguagens do amor, né? A gente sabe que existem esses conceitos também, que é muito legal de estudar pra entender. Às vezes, você vai se sentir amado quando ela faz um carinho em você, e ela se sente amada quando você faz alguma coisa pra ela, quando você dá um presente, são as linguagens, né? Exatamente. Então, precisa deixar isso muito claro, pontuado. Eu vou te trazer o exemplo que esse brother me trouxe, vamos supor. Aconteceu uma situação assim. A mulher tava usando o banheiro, secando o cabelo, ela ficou lá uns 40 minutos secando o cabelo. A hora que ela terminou, ela saiu, ele virou pra ela e falou, e aí, você já terminou? Agora eu posso usar? Ela ficou revoltada com aquilo. Ela fechou a cara, nananã. Depois de dias, ela foi falar, você foi super grosso aquele dia. Tipo, parecia que você tava querendo que eu, né, tipo… Ela interpretou da maneira, e aí, já acabou? Posso usar agora? Tipo, tô aqui te esperando. E na verdade, pra ele, foi tipo só perguntando, se já acabou? Posso usar? Eu vejo que tem muitas brigas, brother, você vai me entender. Muitos conflitos que ficam gigantescos, viram uma explosão.
por causa de pequeninas coisas. Uhum. Como gerenciar isso? A última perguntinha, assim. Pra mim, Rê, isso tem que ser na hora, assim, que é isso, né? É o papo reto. Então, pra mim, se essa situação aconteceu e esse cara percebeu que ela fechou a cara, você falou, né? Ela fechou a cara, ela se revoltou. Ele pode pegar e falar assim, viu? Na hora. Ó, deixa eu te lembrar, eu gosto de você. Tipo, lembrar do porquê que a gente tá junto é muito importante na hora dessa… Quando você vê que alguém reagiu de um jeito diferente ao que você falou, é assim, viu? Calma, vem cá. Vem cá. Eu entendo, talvez eu não tenha falado do jeito… Não sei, mas ó, não esquece que essa relação é importante pra mim. E talvez ele até tivesse puto porque ela tava 40 minutos dentro do banheiro. Ele podia falar… Cara, fui meio grosso mesmo porque eu tava puta. Eu queria entrar no banheiro, tal, não sei o que lá. Mas assim, não vamos deixar isso afetar nosso dia, sabe? É importante que a gente fique o dia em paz. Cara, é uma frase que você vai falar. Você vai resolver 3 dias de cara fechada. Total. Uma treta que vai virar 50 vezes maior. Tipo, é falar isso. E pode ser que ainda assim a resposta dela seja… Não, porque eu só… Não é sobre como isso vai terminar. É sobre você não perder a oportunidade de esclarecer. De ser claro, cara, eu tenho muita amiga, juro, assim. Eu abri no meu Instagram, né? O que eu pergunto aqui pra… Quando eu fui ver, era assim, um monte de amigas, né? Falando, clareza, pelo amor de Deus, eu vou passar pro meu namorado assistir esse podcast. Fala que eles precisam falar. Porque a gente não sabe o que tá passando na cabeça deles. Isso é desesperador numa relação. Não saber o que tá acontecendo, não saber. E é louco, a reclamação ela é dos dois lados. Ela nunca entende o que eu tô falando, ele nunca entende o que eu tô querendo. Né? Fica essa coisa de não se entenderem. É isso. Mas se você chegou até aqui, sua cabeça já mudou, brother. A partir de agora. E a base do feedback é falar sobre mim e não acusar o outro. A base do feedback, primeiro, fatos, né, Rê? Então, assim, voltando pro nosso primeiro pilar, assim… Cara, fatos. Quando você vai dar um feedback, você tem que contar o que essa pessoa fez, né? Não é se foi um grosso. Não, o que eu falei. Qual foi a frase que eu falei? O que foi dito? O que foi falado? Às vezes você quebra a conversa aí, tá? Porque às vezes a treta… Nem evolui. Ela se enrolou porque eu falei A e você entendeu B, né? Que é o que a gente tava falando. E aí o negócio vira… É assim, ou não, eu só falei se você tinha terminado, se eu podia entrar no banheiro. Calma. Boa. Talvez eu não tenha falado do melhor jeito, mas assim… Tá tudo bem, eu não quero ficar com um dia merda com você. Vamos, calma, né? Agora, se pegar você num dia ruim também, você vai mandar pra aquele lugar, acabou. Agora, então, a base do feedback, primeiro, tem a ver com fatos. E segundo, não deixar a oportunidade de lembrar o quanto aquela relação é importante. DR, discussões, se perdem e se prolongam porque as pessoas perdem a oportunidade de parar e falar assim, viu? Essa conversa é difícil, mas não esquece que a gente só tá discutindo porque a gente se importa. Se a gente não se importasse, a gente não tava nem aí. E porque a gente quer ser melhor, né? A gente tá aqui pra melhorar. É isso. Essa conversa nem ia estar acontecendo, Rê. A gente só se movimenta, a gente só quer brigar ou discutir por coisas que importam pra gente, que valem a pena. Então, se você tá querendo conversar, é porque essa relação vale a pena. Você trazer isso pra conversa de novo, dizer o óbvio. Cara, você tá inseguro na conversa, você tá se sentindo triste, você tá… Conta isso. Sai dessa lógica de você fez isso, você fez aquilo, você não sei o que lá, você não sei o que lá. Cara, fala sobre sentimento. Fala sobre o quanto essa conversa é difícil pra você. Fala sobre o seu momento de vida, o porquê que você tá reagindo assim, sabe? É falar sobre o que é mais fácil, porque ele é mais natural nosso, é humano, mas que a gente blindou, sabe? Então, eu contar, cara, eu tô feliz aqui. De conversar. E é óbvio que eu tô aqui pensando, tá, será que eu fui claro o suficiente com vocês? Será que vocês estão levando alguma ferramenta? Será que… Essa sou eu, sabe? E eu tenho certeza que todas as pessoas que sentaram aqui, dos maiores, todos saíram com uma pontinha de… Será que as pessoas vão pensar do que eu falei lá? Será que eu falei o que eu queria ter falado? Será que eu fui claro o suficiente? Será que as pessoas vão me conhecer do jeito que eu queria que elas me conhecessem? Isso é humano, né? Não tem como fugir disso. Então o meu convite é esse. Sabe, falar do mesmo jeito que eu tô falando aqui sobre todas essas coisas que passam na minha cabeça, é que vocês falem também, né? E procurem pessoas que vão compreender. Meu recado final aqui, Rê, principalmente quando a gente tá falando de relações heteronormativas, homoafetivas, a relação que você quiser estabelecer pra você, não perca a oportunidade de ter conversas profundas. E assim, não demore muito tempo. E conversas profundas significa o que tá pegando na sua vida?
Quais são os 1000 sentimentos que você tem? O que aconteceu hoje? Quais são suas preocupações? Do que você tem medo? Quais são seus sonhos? É esse tipo de conversa que a gente não pode perder a oportunidade de ter. Tá todo mundo ferido e tá todo mundo enfrentando uma batalha que a gente não sabe. Essa que é a real, né? Senão a gente não estaria aqui, a gente tá aqui pra evoluir. É isso, E abrir esse espaço. E principalmente uma escutativa, né? É isso, assim, essa é uma… Vai dar um outro podcast aqui. Não, a gente cara. vai voltar aqui pra vocês falar viram só como o sobre assunto… escuta. Mas assim, com certeza, galera, numa conversa, assim, não dá pra… Quando eu falo, ouve o que a pessoa tem pra dizer. Quando eu fiz aquela roda na comunidade, eu falei, galera, agora não é hora de interromper, agora cada um vai falar um pouco. É porque a gente precisa dar esse primeiro espaço para as pessoas só desabafarem. Se você tiver na sua cabeça que nem tudo é sobre você, vai ficar mais fácil que você aguente antes de interromper. Você não vai ficar querendo se defender a cada segundo. Espera, deixa a pessoa falar. Deixa ela falar. E aí você traz o que você precisa trazer, sabe? Respeita esse espaço de fala pra pedir que respeitem o seu. Então, a escuta é um outro tema bem cabuloso, né? Mas que é essencial também, porque não dá, assim, interrupções 1000. E isso é muito comum no mercado de trabalho, homens com mulheres. Tem várias questões aí que a gente vivencia, né? Eu vivencio. E que eu acho importante a gente falar sobre, mas acho que num outro fórum, né? Mas sobre relações é isso. Eu acho que a gente tá perdendo muita oportunidade de encontrar logo pessoas que fazem com que a gente se sinta seguro, leve. É pra ser leve, galera. É pra ser leve. Sabe? A vida natural, ela é compassiva. A gente se ama. A gente quer demonstrar afeto. A gente quer receber afeto. Então, a vida real é isso. Se a gente não busca essas mini conversas profundas, pra que você já tenha indícios logo, tipo, como eu tô me sentindo aqui nessa conversa? Tá fazendo sentido pra mim? Esse jantar tá me deixando confortável ou desconfortável? Tipo assim, dá atenção pro seu sentir nesses dates, nesses encontros. Porque ali pode estar um indício de que, puta, eu não me sinto tão seguro aqui nessa história. E aí você já consegue buscar espaços que você se sinta seguro. É sobre buscar espaços que você se sinta seguro, né? E pra isso você vai ter que arriscar, se vulnerabilizar, falar quem você é. Tem um monte de gente querendo. Todo mundo tá querendo. Vocês só precisam se encontrar, comunicar. Se organizar direitinho, todo mundo se vulnerabiliza. Sabe assim? Então, vamos organizar direitinho. Tem a Rê, tem uma galera aí. Eu tô fazendo um monte de roda. Então, a gente precisa se juntar, né? Porque eu acho que esse é um movimento de não violência mesmo, assim. Pra gente, pras relações, pros homens, pras mulheres, pro mundo. Ai, tinha uma pergunta tão boa, mas eu tenho que liberar ela. Não vai dar mais. Mas você vai voltar. Tô curiosa. Ai, meu Deus, vou perguntar em off. E ela volta, porque eu já tenho pauta pra próxima. Principalmente da escuta. Fechou. Passa todas as suas redes, seus contatos. Porque, cara, ela faz muito trabalho dentro de empresas. Mediando, palestras, enfim. É um assunto urgente, né? Não preciso nem falar, vocês já entenderam o papo aqui. Então passa as suas redes. Olha, @CindyCarbonari. É isso. No Instagram. Instagram, LinkedIn… É isso, me chama lá. Eu costumo responder, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu adoro trocar no Instagram. Meu Instagram sempre é um espaço de muita troca, assim. Eu falo muito sobre o luto, né? Perdi meu pai há 1 ano e meio, então também é um assunto que eu tenho… muito. Eu tenho falado muito, então eu tenho trocado muito no Instagram. Me manda mensagem lá, né? Tem e-mail, essas coisas, mas pelo Instagram a gente consegue trocar o resto. E é isso, assim. Acho que a base de tudo é que a gente sente… E a gente precisa assumir que a gente sente, Rê. Então, queria te agradecer, assim, porque pra mim, a maior parte dos meus cursos, dos espaços que eu tô, são frequentados por mais mulheres. Tem muitos homens, né, que estão comigo, mas ele é frequentado por mais mulheres. Então, eu poder ter a oportunidade de falar aqui, né, com homens e dizer, cara, a gente tá junto, a gente precisa pensar junto como sair dessa. Tá ruim pra você, eu sei. E tá ruim pra gente demais. Então, a gente vai precisar encontrar um caminho do meio aí. E talvez só com conversas reais e profundas a gente vai encontrar. Então, eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, Rê. Então, queria te agradecer mesmo. Eu falo com potência, eu falo com coração. Eu não lembro de novo 80% das coisas que eu falei. Porque eu realmente falo o que tá aqui dentro. Eu acredito nisso. Eu acredito muito na CNV. Eu tenho visto sistemas se transformarem, pessoas se transformarem, vidas se transformarem a partir desse lugar em que a gente admite que a gente se ama, que a gente quer amar e que a gente quer ser amado. Quando a gente admite isso, cara, muita coisa se transforma. Então, eu tô feliz de ter mais um espaço pra minha voz ecoar, pra sua voz ecoar.
E pra te servir também de apoio aqui, nisso que você acredita. Porque eu acredito muito também. Cara, ela é muito maravilhosa, né? Eu não tenho mais o que falar. Eu fiquei toda arrepiada aqui. Que inclusive a gente tá com uma ideia de fazer uma roda com vocês, brothers. A gente vai amadurecer essa ideia, depois eu divulgo nas redes. Mas acompanhem ela no Instagram, que vocês vão ver todo o trabalho que ela faz. Eu que agradeço, tô honrada. Eu nem consigo usar palavras e um discurso tão lindo quanto você faz pra te agradecer. E pra falar o quanto eu tô feliz de você estar aqui, de ser sua amiga, de te conhecer. De ter uma inspiração tão perto de mim. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada, Vou quebrar todos os protocolos aqui pra te dar as mãos, ó. Obrigada. Vou empurrar o mic aqui, ó. Tamo junto, Obrigada, tamo meu amor, junto. de verdade. Você que tá aí, só compartilha comigo qual foi a chave, a principal ideia que caiu na sua cabeça aí, que… Se inscreve, curte, compartilha. Você que tá no Spotify, avalia a gente, segue o perfil. Toda semana tem mais, sou sua brother, tô sempre aqui pra te ajudar e pra trazer pessoas fodas, como Cindy Carbonari. Obrigada, gratidão de novo. Obrigada. É nóis.